Num trabalho com jogos, algumas etapas são muito importantes. A primeira delas é a exploração das peças que fazem parte deste jogo. Essas peças são do jogo quarto, que nós vamos então agora tentar descobrir as características que elas possuem. Então, o que você observa, o que você vê de semelhança e de diferença? Se você fosse descrever, o que você diria sobre essas peças? A respeito de semelhança? Tem dois grupos em relação a cores. Então, duas cores. Aí tem, basicamente, você tem as redondas e as quadradas. Sim. As redondas você tem as mais compridas, mais baixas e as que tem furo. Assim como as laranjas também, tem as redondas, as quadradas, as mais altas, as mais baixas e as com furo. Então basicamente são essas as características. Pequenas, grandes, é isso? Pequenas, grandes, furadas, redondas, quadradas, laranjas e verdes. Isso. Então essas são as características. Se você fosse formar grupos, forma para mim. Grupo considerando as características que você falou. Mas quantos grupos? Quantos você quiser. Considerando. Posso fazer grupo de redonda, posso fazer então grupo de furo. Faz pra gente ver. É isso que eu quero. Mas tem que ser dentro do tabuleiro? Que é bom dentro do tabuleiro porque contrasta só. Você tem que arrumar de um jeito, Francisco, que você possa dar nome para os grupos. Bom, com furo, sem furo. Cadê? Aqui, ó, com furo, laranja com furo verde, sem furo laranja e sem furo verde. Tá. Eu separei por furo e por cor. Isso, reparou por duas coisas ao mesmo tempo. Outro jeito. Altas e baixas. Isso, altas e baixas. Outro. O quê? Redondas, eu separei primeiro por cores, depois por altura e depois por forma. Tem jeito de você arrumar elas em linha e coluna? Sabe o que é? Em linha e coluna. De maneira que você dê um nome só para cada linha e para cada coluna. Por exemplo, se eu puser esta aqui e esta aqui, quem que você poria para baixo? Você tem que dar um nome só para essa coluna inteira. Que peça você poria embaixo? Esse é laranja redonda com furo e laranja redonda sem furo. Isso, agora continua aqui. Vamos fazer o que a gente chama de uma matriz, que é arrumar em linha e coluna. Por quê? Por que eu estou pedindo isso? Porque você necessariamente considerou o que a gente chama de atributo, você considerou mais de um atributo por vez, que é próprio de um pensamento de nível abstrato, né? Vai considerando mais coisas, tá? Tá. Como se chamaria essa linha? Redondas, compridas, redondas e compridas. Isso, só pode falar do que elas têm. E aqui? Redondas baixas. Isso. E agora como se continua? Quem você poria aqui para poder continuar? Ou aqui? Como que a gente pode montar o resto? Veja se você consegue. Muito bom gravar isso, né? Boa contribuição, Bartô. Que nome você dá para esta aqui? Laranjas com furo, laranjas sem furo, verdes com furo e verdes sem furo. E aqui?
São redondas compridas. E aqui? São quadradas baixas. Isso. Então, é interessante porque isso aqui é o máximo da organização daquilo que a gente chama de um material estruturado. E esse é a representação de um pensamento de nível abstrato, formal. Quando a gente faz um jogo, esse jogo, de um modo geral, tem peças que têm uma estrutura, como esse jogo quarto. Então, é possível organizar as peças do jogo chegando até a montar uma matriz. É muito importante que a pessoa que vai jogar tenha o domínio sobre as características das peças do jogo, para que ela possa, aos poucos, ir se apropriando de forma cada vez melhor das regras e das estratégias de um jogo. Esse seria o primeiro passo na apresentação de um jogo, no uso de um jogo para uma atividade psicopedagógica. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. E a forma como a pessoa vai lidar com esse arranjo vai depender do nível de pensamento. Uma criança menor, uma criança de 6 anos, 7 anos, só faria grupos de 2 em 2, verdes e laranja, altas e baixas, arredondadas e de forma quadrada, sempre de 2 em 2, porque é muito difícil uma criança pensar em mais de um atributo ao mesmo tempo. Montar uma matriz é próprio do pensamento de uma pessoa que já está num nível de pensamento formal. É isso.